Quem tem medo de Paulo Freire? Paulo Freire, educador popular pernambucano. Quando criança, sua família sofreu o impacto da crise de 1929, o que levou a se mudar do Recife para Jaboatão dos Guararapes. O pai faleceu quando Freire tinha apenas 13 anos e as dificuldades econômicas deram um tom. Pouco dinheiro, dívida, necessidade de ajudar a família e o gosto pelo estudo, pelo ensino e pela educação levaram Paulo Freire a começar a docência entre 18 e 19 anos de idade. A proposta de educação popular surgiu no Brasil em meio a um processo de construção das lutas populares, nas décadas de 50 e 60, como forma de organizar o povo na luta por direitos básicos, tais como saúde, educação e moradia. Para além das posições políticas autodeclaradas, Freire também apresentava nitidamente uma visão democrática de sociedade. Os círculos de cultura popular em Pernambuco, no início dos anos de 1960, surgem diante da necessidade de valorizar e dar luz à cultura do povo, marginalizado e secundarizado pelo poder público. Educadores, artistas populares, estudantes, intelectuais engajados em pensar uma cultura que expresse a vida da ampla maioria da população. Dão origem, então, ao movimento de cultura popular, que contava com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e com centros populares de cultura em ativa atuação. Em síntese, a proposta de educação de Paulo Freire surge da fusão entre o movimento de cultura e a educação popular, com algumas das seguintes premissas. O conceito de educação popular é uma derivação da ideia de cultura popular. É uma forma de entender a alfabetização a partir de uma dimensão política. Vincula a cultura popular e a educação popular com os movimentos sociais latentes na época. A educação assume lado, o da maioria, das classes populares analfabetas. Paulo Freire percebe que o problema fundamental do analfabetismo no Brasil é resultante da miséria do povo, da falta de equipamentos públicos massivos e, por fim, da falta de um método de alfabetização que respeitasse a história e o acúmulo de vida dos adultos que construíam, através de seu trabalho, este país. Em 1960, eram mais de 15 milhões de jovens e adultos analfabetos. Alfabetização de jovens e adultos. A experiência de Paulo Freire em Angicos, no Rio Grande do Norte, teve papel relevante na construção do método de alfabetização de jovens e adultos. Mais de 75% da população do município era analfabeta e vivia às margens da pobreza. Pensar a alfabetização era algo para ser realizado em conjunto com os principais envolvidos. Nesse sentido, o movimento de cultura popular e os grupos de educação popular, sob a supervisão de Freire, elaboraram um método das palavras geradoras. Os trabalhadores seriam educados a partir das palavras que estavam inseridas no seu mundo, dotadas de sentido. Nova perspectiva metodológica, palavras geradoras. A desconstrução de uma educação bancária e depositária estrutura a preocupação do método de Paulo Freire, cuja cultura, experiência e vivência humana destes educandos trabalhadores são determinantes para o processo de aprendizagem. Segundo Freire, a palavra tem que ter um olhar significativo para o sujeito, tem que fazer sentido na sua história. Assim, ler as palavras dotadas de sentido é um primeiro passo para ler o mundo, na sua totalidade. Ler o mundo significa observar a realidade, problematizá-la, conscientizar-se dela para intervir no mundo de maneira crítica, consciente e autêntica. Afinal, quem tem medo de Paulo Freire? Os que acreditam que ensinar os trabalhadores a ler o mundo é um erro. Os que têm a opressão como um sentido de vida e não suportam pensar na liberdade como um fundamento humano. Eles sabem que o método de Paulo Freire está para além da alfabetização, vai além, como um processo educativo e libertador. Questiona essa realidade absurdamente desigual e injusta. Neste sentido, os bolsonaristas negacionistas, ao ignorar estas diferenças e injustiças, demonizam Paulo Freire pelo fato de seu método descortinar a realidade e denunciar como as desigualdades sociais impactam a educação no Brasil. Os temerosos de Paulo Freire são os que não querem que os excluídos se percebam como coletividade, como classe,
como transformadores da realidade, como ser mais. Aqueles que não querem que o sonho de um futuro melhor, de uma nova sociedade, possa se realizar. Aqueles que precisam que a desigualdade se mantenha intocável. Por fim, aqueles que querem manter a exploração e a opressão em níveis capazes de controlar a grande maioria da população.